Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar um vídeo a respeito do dispositivo prático de Brio-Ruffini, ok? Esse dispositivo prático de Brio-Ruffini, ele serve tanto para a gente efetuar a divisão de um polinômio por um binômio desta forma aqui, que a gente diz x menos a, um binômio aqui do primeiro grau, quanto para fazer a fatoração, tá? Que é a fatoração não deixa de ser uma divisão. Então, eu até vou mostrar esse dispositivo, porque lá nas aulas de cálculo para limite indeterminado, a gente acaba utilizando a fatoração do polinômio. E o dispositivo prático de Brio-Ruffini é a maneira mais fácil que a gente tem para fatorar, tá? Bom, eu coloquei aqui ao lado alguns processos de divisão para a gente entender como funciona, porque eu vou aplicar aqui. Eu vou fazer uma divisão pelo método da chave, em seguida eu vou mostrar o método do Brio-Ruffini. Então, quando a gente divide aritmeticamente o 25 por 3, a gente diz lá que dá 8, esse cara é o quociente, aí pega o 8, multiplica por 3, dá 24, e a gente joga aqui embaixo do dividendo com o sinal contrário, menos 24. Então, esse produto 8 vezes 3, 24, ele vem para cá com menos 24. E aí sobra 1 aqui, tá? Então, a gente tem que esse cara aqui é o quociente, esse cara aqui é o divisor, esse o dividendo, e aqui a gente tem o resto, tá? Então, se eu pegar aqui o quociente vezes o divisor, que é o 8 vezes 3, e somar com o resto, ele vai dar o dividendo, ok? A gente tem lá que o dividendo, D maiúsculo, ele é igual ao quociente multiplicado pelo divisor, ou divisor pelo quociente, mais o resto. São esses valores, ó. Esse 8 vezes 3, 24, mais o resto, 25, tá? Então, a gente faz a divisão aritmeticamente assim. E lembrando, né, eu multiplico 8 pelo 3 dá 24 e eu passo para o outro lado como menos 24. A divisão algébrica, né, em se tratando aqui o Brio-Ruffini de divisão algébrica, é 4x ao quadrado por 2x. Então, para dividir um monômio por outro, eu divido a parte numérica, 4 por 2 dá 2, e x ao quadrado eu divido por x, aplicando a propriedade da potência. Divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai. Do 2 tira 1, né? Se a gente escrevesse isso em forma de fração, a gente simplificava, né? Faria o 4 dividido por 2, 2. Cortaria um x de cima com de baixo, daria 2x, tá? Então, algebricamente. E aí uma outra divisão aqui, ó, 62 dividido por 2, a gente sabe que dá 31. 2 vezes 31, 62, tá? Ele vem aqui como menos, tá uma divisão exata, o resto é zero, tá? Como eu vou efetuar aqui uma divisão algébrica, e ela tem um procedimento um pouquinho diferente do aritmético, ou pelo menos parece um pouco diferente, eu tenho aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever como se fosse um polinômio. Esse 6 aqui, esse algarismo 6, ele está representando 60. Então, esse cara é como se fosse o 6 vezes o 10 elevado a 1, tá? Escrevendo lá, decompondo ele em fatores de base 10. Mais esse 2 seria o 2 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1, vezes 2, 2. Então, eu estou decompondo esse número usando a base 10. Ó. 10 elevado a 1, 10 vezes 6, 60. 10 elevado a 0, 1 vezes 2, 2. Então, 62. E eu divido isso por esse 2, que seria o 2 vezes 10 elevado a 0, tá? Então, o que, que a gente faz? 10 elevado a 0. O que, que a gente faz ao dividir? E eu vou aplicar isso nessa divisão. Eu vou pegar o termo aqui que tem o maior grau, esse 6 vezes 10 elevado a 1, e vou dividir aqui pelo meu termo do divisor, que tem o maior grau. Então, esse 6 dividido por 2 dá 3. Ó. E 10 elevado a 1, 10 elevado a 1
dividido por 10 elevado a zero é uma divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai. 1 tira 0, 1. Então, isso aqui dá 10 elevado a 1. Aí eu multiplico esse cara por esse. Como a gente faz aqui, o quociente vezes o divisor. 3 vezes 2, 6. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 0. Repete a base, soma o 0 com 1, dá 1. Então, ele vai vir para cá como 10 elevado a 1. Só que lembra que vem com sinal negativo. Então, isso menos isso cancela. Aí eu pego o próximo termo, 2 vezes 10 elevado a 0, e divido por 2 vezes 10 elevado a 0, que vai dar 1. Então, aqui, ó, 10 elevado a 1 dá 10, vezes 3 dá 30, mais 1, 31. Este resultado, tá? Eu sei que é um pouco confuso a gente enxergar isso aritmeticamente, mas eu estou mostrando que eu chego no 31, esse resultado, porque nessa divisão por chaves eu vou fazer isso, tá? E em seguida eu falo do Brioufini, dispositivo prático. A gente vai ver o quão é prático esse método, tá? Então, como que eu dividiria algebricamente isso aqui, ó? Eu pegaria o termo que tem o maior grau daqui, o 3x ao cubo, e dividiria pelo termo que tem o maior grau daqui. Então, quanto que é 3x ao cubo dividido por x? Lembrando que o coeficiente aqui é 1, tá? Então, 3 dividido por 1 dá 3. X ao cubo dividido por x, ó, potência de mesma base. O expoente aqui é 1. Repete a base. Dos 3 tira 1 aqui dá 2. Então, dá 3x quadrado. Aí eu vou pegar esse quociente aqui e multiplicar pelo divisor, como eu faço aritmeticamente. Então, eu faço 3x quadrado vezes menos 2. Vai dar menos 6x ao quadrado, mas eu vou mandar para cá como mais 6x ao quadrado, tá? Esse método de divisão por chaves é o que a gente fala, o método longo, chato, tá? Mas vamos lá, 3x ao quadrado vezes 1x. 3 vezes 1, 3, x quadrado vezes x, x ao cubo. Dá 3x ao cubo, eu mando ele para cá como menos 3x ao cubo. Aí eu faço 3 tira 3, 0. Menos 8x quadrado com mais 6 vai dar menos 2x ao quadrado. Tá? Esses termos aqui eu copio eles, mais 5x e mais 6. Eu desço eles, tá? Porque não tem nenhum termo aqui para fazer a operação. Aí eu continuo, pego o termo que tem o maior grau e divido por esse aqui, ó. Então, menos 2x quadrado dividido por 1, menos 2 por 1 dá menos 2. X ao quadrado por x vai dar x, tá? Divisão de potência de mesma base, 2 tira 1, sobra 1. Repito o processo, menos 2x vezes menos 2, mais 4x. Ele vem para cá como menos 4x. Menos 2x vezes 1x, menos 2 vezes 1, menos 2x vezes x, x quadrado. Vai dar menos 2x quadrado, eu mando para cá como mais 2x ao quadrado. E aí faço de novo, menos 2 com mais 2 cancelou. 5x com menos 4x dá 1x. E o 6 eu desço aqui, mais 6. Aí eu continuo a divisão. 1x dividido por 1x vai dar 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Eu mando para cá como mais 2. 1 vezes 1x, mando para cá como menos 1x, tá? E aí, 1x corta 1x, 6 com 2, 8, tá? O que acontece como nessa divisão? Esse cara aqui é o resto. Tá? Esse cara aqui é o quociente. Esse é o divisor e o dividendo. Então, se eu pegar esse quociente aqui e escrever 3x ao quadrado menos 2x mais 1, e eu multiplicar por esse divisor, x menos 2, e acrescentar o resto, que é 8, ele vai dar o que? O meu dividendo, ok? Só que esse processo, gente, ele é bastante trabalhoso, tá? Então, eu posso chegar a isso aqui com o tal dispositivo prático de Brioufini que eu quero mostrar para vocês, tá? E essa divisão mais chata aqui, eu só mostrei para vocês enxergarem que eu divido só o termo que tem o maior grau, tá? Como que vai funcionar isso com o Brioufini aqui, ó?
que eu faço para chegar ao mesmo resultado? Então, o Brioffini, dispositivo prático, o próprio nome diz. Então, eu vou pegar aqui, ó, meu dividendo, tá? Ele é um polinômio de grau 3. Então, eu vou pegar do meu polinômio só os coeficientes, tá? Os números que estão aqui na frente, ó. Então, esse grau 3, o coeficiente dele aqui é 3. Eu não invento números, eu pego o que está no meu polinômio. Depois, o termo de grau 2, eu pego o menos 8. Depois do termo de grau 1, aqui, ó, esse x elevado a 1, eu pego o 5. E do termo independente, aqui eu chamo ele o termo de grau 0, eu pego 6, tá? Então, ó, eu peguei esses coeficientes aqui do meu polinômio. Aí eu separo esses caras do meu divisor aqui, a raiz do meu divisor, tá? O que é a raiz? Seria o valor que eu troco aqui, ele igual a 0. Se você tiver dificuldade, é só pegar o seu divisor igual a 0 e isolar o x. Vai passar o menos 2 para lá, é o 2. Então, o 2 aqui, eu falo que esse 2 é a raiz do divisor. Tá? Então, aqui a gente vai pôr sempre a raiz. E aí, como que é o método de Brio-Ruffini, tá? Para fatoral? Esse primeiro valor, o 3 aqui, a gente sempre vai descer ele aqui, 3. Aí o procedimento, a gente vai multiplicar o 3, o valor que desceu aqui pela raiz, e vamos somar ao próximo coeficiente aqui da sequência do polinômio. Então, eu vou fazer 3 vezes 2 dá 6. E aí, esse 6 mais menos 8 vai dar menos 2. Tá? Que é o que deu aqui, esse menos 2. Só que a gente trabalha só com coeficientes. Aí eu vou pegar esse menos 2 e repetir. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Aí eu vou somar com 5, vai dar 1. Que foi o 1 que sobrou aqui, ó. E aí eu vou fazer 1 vezes 2 dá 2. E vou somar com 6, vai dar 8, tá? O que vai ser esse valor, o último valor aqui, ó, abaixo do último elemento, o termo independente? Esse 8 aqui simplesmente vai ser o resto, tá? Da minha divisão. Ó, ele bateu aqui, o outro método. E esses coeficientes daqui, ó, eles vão servir para eu formar meu polinômio. Então, eu tinha um polinômio aqui de grau 3, tá? Ele sempre aqui, ele vai cair o grau em uma unidade, porque eu vou estar aqui com esse x aqui, dividindo. Então, 3 aqui, quando eu dividir por 1 daqui, vai dar 2. Então, sempre ele vai cair o grau em uma unidade. Então, eu vou falar que esse cara aqui, o 3 vai ser o coeficiente do termo de grau 2. E aí ele vai decaindo. O próximo, o coeficiente do termo de grau 1. E o próximo coeficiente do termo de grau 0. Como se fosse o polinômio aqui, ó. Termo independente, o 10 elevado a 0. E o que eu obtive aqui, ó? Exatamente esse quociente, tá, ó? 3x ao quadrado, esse 1 aqui do expoente, né? A gente sabe que não precisa pôr, então menos 2x. E o termo de grau 0 não preciso pôr. Eu ponho só como se fosse a unidade aqui, ó. 10 elevado a 0 vai dar 1, vezes 2, 2. Portanto, eu obtive aqui o meu quociente e esse cara é o resto, tá? E aí esse quociente multiplicado por esse divisor mais o resto vai dar o dividendo, ok? Então, isso aqui é a maneira prática de fazer a divisão, tá? E no meu caso, para o curso de cálculo, o dispositivo prático de Brio-Ruffini, ele vai ser excelente para que a gente possa fatorar polinômios, tá? Então, aonde eu vou usar isso, né? Na prática? Então, para o meu curso aqui, ó, de cálculo que eu estou dando para vocês, ele vai servir para eu escrever o polinômio na forma fatorada, tá? Então, eu já preparei aqui, ó, eu deixei um polinômio aqui, p de x, e eu estou pedindo para calcular o valor desse polinômio p quando o x for 1, tá? O p de 1. Como que a gente calcula isso, gente? É só trocar o x por 1, tá? Então, eu faço lá 3 vezes 1 ao cubo, mais 2 vezes 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, mais 1, tá? Bom, fazendo essa conta aqui rapidamente, ó,
eu tenho aqui as potências 1 ao cubo é 1. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 vai dar 2. Menos 6 vezes 1 vai dar menos 6. E mais 1, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? 3 mais 2, 5, mais 1, 6, menos 6, 0. Então, o valor numérico desse polinômio, quando o meu x for 1, vai dar 0. E esse valor, quando zera, a gente fala que isso aqui é a raiz do meu polinômio, tá? Eu sei que esse 1, ele zera meu polinômio, ele é a raiz. Tudo que zera um polinômio, uma função, uma equação, a gente chama de raiz. Ah, as raízes, né? Quando eu resolvo lá uma equação de segundo grau, que está lá igual a zero, e eu aplico a fórmula de Bhaskara, aquelas soluções são as tais raízes. São os valores que vão tornar a equação verdadeira. E aí, é isso que vai acontecer. Então, vão ocorrer situações que eu vou fazer um cálculo e vou descobrir que um determinado valor, como 1 aqui, é raiz, tá? E aí a gente vai usar o método de Brio-Ruffini exatamente para fatorar o polinômio. O que é fatorar o polinômio? Fatorar é escrever em forma de produto, de multiplicação, tá? E o Brio-Ruffini vai ser maravilhoso para isso. Bom, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu troquei o x por 1, nesse polinômio, ele zerou, ele é raiz. Então, eu vou escrever esse cara na forma fatorada, tá? Na forma fatorada, eu quero escrever alguma coisa que vezes outra dê o meu polinômio. Escrever na forma fatorada é reescrevê-lo de outra forma, em forma de produto, tá? Então, fala assim, eu quero encontrar um produto que dê esse meu polinômio. E para eu fatorar isso, o Brio-Ruffini vai ser excelente. Bom, o que eu faço? Ó? Quando eu troquei esse x por 1, eu tive que fazer toda a conta aqui para descobrir que era o valor zero e aí eu concluí que ele era uma raiz, tá? Agora, como eu sei que 1 é uma raiz, o que é ser raiz? É o que zera. Então eu venho aqui e falo assim, ó, eu falo que de forma explícita, eu vou mostrar que o meu 1 é raiz, tá? Então eu vou escrever aqui x, e o seguinte, é como se eu tivesse assim, ó, x e mais alguma coisa. Como se eu estivesse considerando que esse meu x é 1. Como se tivesse, não, estou considerando que ele é 1, porque eu sei que é raiz. Então, se eu trocar esse x por 1, como ele é raiz, eu quero, fala assim, eu quero deixar de forma explícita que ele é uma raiz. Então, se esse x aqui, eu estou trocando ele por 1, tá? Eu pensaria, qual é o valor que anularia o 1? Que deixaria essa conta igual a zero? Ou seja, o oposto do 1, menos 1, tá? Então, eu digo que parte do meu polinômio vai ter x menos 1. Eu estou mostrando, como eu sei que 1 é raiz, que se eu trocar o x aqui por 1, essa conta vai dar zero. E 0 vezes qualquer coisa vai zerar. Eu já garanto que o meu polinômio vai zerar. Ou seja, eu estou garantindo que quando eu troco x por 1, a conta dá zero. Independente do que vem aqui, tá? Então eu faço isso. Bom, mas aí eu tenho uma outra parte do polinômio que eu não sei quem é, que eu quero que gere isso. Para eu descobrir isso aqui, eu não teria que pegar esse cara aqui que está multiplicando e passar para cá dividindo? Tá? É como se eu falar assim, vou passar esse cara aqui para dividir. E aí eu não vou usar o método da chave, é exatamente o que estava lá em cima, tá? Eu não vou usar esse método aqui mais complicado. Quem que eu vou usar? O método aqui de Brio-Ruffini, ok? Então eu vou vir aqui, ó, e simplesmente vou aplicar Brio-Ruffini. Como que é o Brio-Ruffini? Então a gente fala assim, ó, tem esse polinômio de grau 3. Só pegar os coeficientes, tá? A gente não inventa números. Então eu vou pegar, ó, grau 3, o coeficiente é 3. Grau 2, o coeficiente é 2. Grau 1, o coeficiente é menos 6. E grau 0, esse coeficiente é 1. O termo independente, tá? E aí eu separo esses valores do meu polinômio pela raiz aqui, ó, que é a própria raiz do polinômio, tá? Então a gente vai usar isso muito quando eu souber que o valor é a raiz, que ele zerou.
Então, eu vou usar o próprio 1 aqui, ó. E aí eu aplico o Brioffini. Copio o primeiro cara, ó, a gente já viu, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 5 vezes 1, 5, mais menos 6, menos 1. E menos 1 vezes 1, menos 1 mais 1, 0. Olha lá, ó. Esse cara aqui é o resto, tá? Esse resto ele coincide exatamente com o valor numérico do polinômio. É o teorema do resto. Eu não falei lá em cima, mas se eu pegasse esse 2 aqui, ó, e trocasse no polinômio, 2 ao cubo é 8 vezes 3, vou pôr aqui 24. 2 aqui, que é a raiz, tá? Desse divisor, 2 ao quadrado, 4 vezes menos 8, menos 32. 5 vezes 2, 10, mais 6, ó. Então, aqui, 24 menos 32 dá menos 8, menos 8 mais 10 dá 2, mais 6, 8, ó, exatamente o resto. Então, a gente fala que isso aqui é o teorema do resto. Este valor aqui, a raiz do divisor, que é o 2, se eu calcular o valor numérico dele no meu polinômio, o valor que der é exatamente o resto, tá? Então, o que, que vai acontecer aqui nesses casos que a gente vai usar o Brioffini? Ah, eu troquei o x por 1. Deu 0, raiz. O que, que vai dar aqui o teorema do resto? Vai dar 0, tá? Esse resto vai dar 0. E aí o que, que acontece? Que a gente falou, esta parte aqui, ó, esta parte aqui é a parte do meu polinômio. Como eu estou dividindo esse 3x ao cubo por esse x, ó, aqui é 3 e aqui é 1, na hora que eu divido cai para 2. Então esse cara sempre vai cair o grau em uma unidade. Ó. Vai ser 3x ao quadrado, aí ele vai decaindo. Termo de grau 2, próximo termo de grau 1 e o próximo termo de grau 0. A parte que eu não conhecia, ó. Então, eu vou pôr aqui 3x ao quadrado mais 5x e menos 1, tá? Porque aí eu não preciso pôr o expoente 1 aqui e o termo de grau 0 a gente não põe nada, só tá aqui o polinômio na forma fatorada, tá? Eu vou utilizar a Brioffini na maioria das vezes quando eu precisar fatorar o polinômio, tá? E aí só para a gente conferir, ó, se eu fizer x vezes 3x quadrado, a distributiva dá 3x ao cubo, x vezes 5x dá 5x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos 1x, aí menos 1 vezes 3x quadrado, menos 3x quadrado, menos 1 vezes 5x, menos 5x, e menos 1 vezes menos 1, mais 1. Ó. Grau 3 só tem esse cara, 3x ao cubo. O 5x quadrado tira 3, dá 2x quadrado. O menos 1x e menos 5x dá menos 6x. E o mais 1 aqui, ó. Reparem que essa escrita é exatamente o polinômio que eu tinha lá em cima, ok? E a gente diz que essa aqui é a forma fatorada. O que, que é fatorar? É escrever o que eu tinha em forma de produto, ok? E a gente vai utilizar, eu vou utilizar o Brioffini aí, lá na aula de limite indeterminado, para fatorar o polinômio, que vai ser a saída que eu vou encontrar, ok? Só finalizando um último exemplo aqui, mesma coisa, eu tenho um polinômio, se eu calcular o valor numérico, aí eu tenho que trocar o x aqui por 2. Então, 2 ao cubo, 8, menos 5 vezes 2, mais 2. Tá? Ó, 2 ao cubo, 8 com 2, 10 menos 10, 0. Então, quando eu troco o x por 2, ele zera, ele é a raiz, tá? Bom, então, se eu quiser escrever esse polinômio na forma fatorada, como eu sei que esse 2 é uma raiz, o que é escrever na forma fatorada? Escrever em forma de multiplicação alguma coisa que dê esse meu polinômio. Tá? O que eu faço para escrever? Ah, eu tenho uma coisa, eu sei que esse 2 é raiz, ele zera o polinômio. Ou seja,
eu tenho lá um polinômio que quando eu troco o x por 2, ele zera a conta. Então, se eu considerar que esse x é 2, quem vai anular o 2? O contrário dele, o menos 2. Sempre o contrário, tá? Então, parte do meu polinômio vai ter x menos 2. Se aqui fosse menos 2 e tivesse zerado, eu ia escrever que parte do meu polinômio seria x, se esse cara fosse menos 2, mais 2, tá? Sempre o contrário daqui do valor que zerou. Essa é uma parte do meu polinômio. Como que eu acho a outra parte, tá? Briot-Ruffini. Eu coloquei esse porque o que os alunos fazem na hora de aplicar Briot-Ruffini? Ele fala assim, vou pegar os coeficientes. Então ele fala, o coeficiente aqui é 1, depois do próximo é menos 5, e depois do próximo é 2. Então ele pega assim, pega a raiz que ele sabe que é 2, a raiz aqui do divisor, porque esse cara vai passar dividindo, e faz Briot-Ruffini. Ele faz 1 vezes 2, 2, 2 com menos 5, menos 3. Aí ele faz menos 3 vezes 2, menos 6, com 2, menos 4. Ó. E aí ele encontra esse valor no final e fala, vixe, ficou errado. Porque aqui no final o resto tinha que ser exatamente igual ao valor numérico, verdade. Então ele fala assim, ixi, alguma coisa está errada. E eu coloquei esse exemplo justamente para vocês entenderem que o que ficou errado, tá? E o único cuidado que a gente tem que tomar com o Briot-Ruffini é esse, ó. Eu tenho aqui um polinômio de grau 3, tá? Quanto que é o coeficiente do termo de grau 3? É 1. Depois do grau 3 vem o grau 2, tá, gente? E ele não aparece aqui. Então, o termo aqui de grau 2 é porque ele é nulo, ele é 0x ao quadrado. Se eu tivesse colocado 0x ao quadrado aqui, 2 ao quadrado, 4 vezes 0, 0, não ia alterar nada. Mas no Briot-Ruffini eu preciso dele, então eu vou considerar que ele é 0. Aí vou considerar que o grau 1 é menos 5 e que o termo independente é 2, tá? Só esse cuidado no Briot-Ruffini eu tenho que tomar, porque o resto é muito fácil. Quem que eu vou pegar aqui? A raiz do polinômio ou a raiz do divisor. Nesse caso, a raiz do polinômio é a raiz desse divisor. O valor que zera aqui, o 2. E aí eu aplico o Briot-Ruffini, ó. 1 vezes 2, 2, mais 0, 2. 2 vezes 2, 4, mais menos 5, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2 com 2, 0. Olha lá, que bacana. Chegou aqui o resto, tá? Porque esse resto ele tem que coincidir com o valor numérico para o valor que eu usei. E como que eu vou montar meu polinômio? Mesma coisa. Como esse cara vai dividir x ao cubo dividido por x, vai cair para x quadrado. Então a gente vai começar aqui, ó, com esse primeiro cara como x ao quadrado, para o próximo x, tá? E vai fazendo. Se começar com x ao cubo, x quadrado, você vai decrescendo, tá? Na ordem decrescente. Então a outra parte do polinômio vai ser essa aqui, ó. 1x ao quadrado, não precisa do 1, então x quadrado. Esse 2 é positivo, mais 2x. Esse 1 é negativo, menos 1, tá? Então estou dizendo que esse cara vezes esse dá isso aqui. Você vai ver com o tempo que o Briot-Ruffini funciona, não vai ficar fazendo distributiva, tá? Mas eu vou fazer a última vez, ó. X vezes x quadrado, x ao cubo. X vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes menos 1, menos 1x. Menos 2 vezes x quadrado, menos 2x quadrado. Menos 2 vezes 2x, menos 4x. E menos 2 vezes menos 1, mais 2. Ó. Na hora que eu faço a distributiva dá isso. Grau 3 tem só esse, eu copio. Grau 2 tem 2x quadrado e menos 2x quadrado. Eles se anularam aqui. Ó. Aí eu tenho menos 1x e menos 4x dá menos 5x. E mais 1, tá? Ou seja, era o meu polinômio. Então, eu tenho aqui que essa escrita vezes essa gerou meu polinômio. Que é dizer que eu escrevi meu polinômio na forma fatorada, tá? Então, o Briot-Ruffini a gente vai usar para fatorar os polinômios. E aí, lá no curso de cálculo, se você ainda está com dificuldade, lá na aula 3 eu vou estar fazendo algumas aplicações de Briot, tá? Então, eu vou deixar o link aqui para vocês.
da aula 3 para vocês verem lá eu utilizando aonde, em que situação prática a gente vai usar o biorefine, ok? Então, um grande abraço e até a próxima.